Bom, e a transação tributária, sendo uma espécie de solução para a resolução dos problemas do devedor com a fazenda pública, deve ser avaliada inicialmente respondendo a algumas perguntas. Primeira, o que pretende o contribuinte? Qual o objetivo do contribuinte ao formalizar uma transação tributária? Qual a expectativa dele? O que ele pretende? Ele pretende a obtenção da sua certidão negativa de débito? Ele pretende resolver a sua situação fiscal? Ele pretende obter em curto prazo a certidão negativa de débitos ou ele pretende efetivamente, em médio ou longo prazo, fazer a liquidação da sua dívida? A segunda pergunta, e a Fazenda? Quais são suas reais intenções? O que será que pretende a Fazenda quando ela permite ao contribuinte realizar uma transação tributária? Quais são seus objetivos? Será que a Fazenda está na expectativa de criar uma ferramenta para aumentar a arrecadação tributária de forma temporária? Ou ela pretende efetivamente auxiliar os contribuintes na liquidação de sua dívida? Terceira pergunta. Em quais situações a transação deve ser considerada uma opção? Nesse aspecto, o contribuinte deverá avaliar se a situação na qual ele se encontra merece mesmo a realização de uma transação tributária, ou se ele possui outras formas de administrar esse passivo. Ou seja, nesse caso, é necessário que o contribuinte saiba avaliar se a sua situação fiscal efetivamente demanda a realização de uma transação tributária, ou se ele pode se utilizar de outras ferramentas, de outras estratégias que sejam mais seguras e potencialmente tragam menos riscos para ele no aspecto econômico. A outra pergunta, existem vantagens na adesão e desvantagens? O que o contribuinte pode ter de vantagem? Ou seja, redução no valor dos juros, redução no valor das multas, redução no valor dos encargos, a possibilidade de liquidar o seu passivo com alguma espécie de moeda alternativa, ou seja, com a utilização de créditos que ele possui com a fazenda, a utilização de precatórios ou alguma outra modalidade de moeda que possa servir como pagamento das suas dívidas. Outra pergunta, quais são as consequências quando dá opção? O que o contribuinte deverá cumprir? Quais são os compromissos que ele deverá assumir a partir do momento em que ele faz a adesão a uma transação tributária? Quais são aquelas regras que ele deverá cumprir? Quais são as regras impostas a ele para que ele possa permanecer no programa e não ser dele excluído? E, finalmente, existem outras formas de administração desse passivo fiscal que o contribuinte pretende colocar na transação tributária? Ou seja, a partir do momento em que existe a possibilidade desse débito ser transacionado, assim como a Fazenda Pública permite, é necessário que se avalie se esse passivo fiscal pode ser objeto de alguma outra forma, de alguma outra estratégia de administração, na medida em que esse passivo, parte desse passivo, pode ser eventualmente objeto de discussão. Talvez nem todo o passivo que aquele contribuinte possua mereça ser objeto de uma transação tributária. Então existem diversos aspectos que devem ser considerados antes de se proceder à adesão.